Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente fez mais um conteúdo para vocês aí. Hoje a gente vai falar de cadastro de pessoas em sistemas. Por que eu resolvi falar desse assunto? Primeiro porque tem muita gente me perguntando sobre o desenvolvimento de sistemas. Qual que é a melhor forma de cadastrar pessoas, usuários, entre outros? Uma dica que eu dou para quem desenvolve, para quem faz o sistema, é o seguinte: cadastrar pessoas. Por que pessoas? Pessoas existem em diversos grupos dentro de uma empresa. Existe o grupo clientes, existe o grupo fornecedores, existe o grupo terceirizados, existe o grupo geral. Geral, na minha opinião, seria aquelas pessoas, por exemplo, você quer fazer uma agenda telefônica. Um exemplo, né? Você quer fazer uma agenda telefônica. O que é uma agenda telefônica? Pode ser todas as pessoas da sua cidade ou fora da cidade que você quer ter naquele... É uma agenda própria sua que você quer cadastrar naquele conteúdo e você não quer pesquisar em outro lugar, você quer dentro do seu sistema. Digamos que a pessoa no futuro for um cliente seu, você marca ela como cliente, ela já aparece na parte dos seus clientes e assim sucessivamente. Eu vou explicar mais sobre isso. Bom, mas no geral, infelizmente um programador não atende os requisitos mínimos de uma empresa. Coloca coisas muito vagas, funções perdidas. Isso eu vou mostrar para vocês detalhadamente agora o que é realmente útil, o que vale a pena incluir no sistema quando for desenvolvido, beleza? Então vamos lá ao conteúdo. Cadastro de pessoas, então é um nome genérico. Não é só cadastro de usuários, cadastro disso, cadastro de pessoas engloba tudo, tá? Engloba tudo o quê? Como eu falei para vocês, engloba clientes, engloba fornecedores, em geral. Então existem dois tipos de pessoa que você vai fazer no cadastro de pessoas. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Já vi sistemas, muitos sistemas, que eles obrigam o cadastro do CPF da pessoa física. Eu vou explicar para vocês por que isso não é legal. Você imagina o cliente, eu vou se colocar no lugar do seu cliente, por exemplo. O seu cliente chega, vai lá, você faz o cadastro desse e fala assim, você vai, cara, qual que é o CPF? Digamos que o seu cliente está com o nome sujo. A primeira coisa que vem na cabeça, esse cara vai pesquisar meu CPF. A primeira coisa o que acontece? Você está constrangendo o seu cliente, tá? Você está constrangendo o seu cliente. Então, você na sua empresa, você não quer constranger ninguém. Principalmente o cliente é um cara que você não quer constranger, não é mesmo? Imagina, vou dar um exemplo de você está com o CPF sujo, você chega numa empresa, vai comprar lá qualquer coisa que não existe financiamento. O cara falou assim, ó, para você prestar um serviço aqui, por exemplo, eu preciso do seu CPF. Puta merda, você já vai ficar desanimado. Por quê? Às vezes seu CPF está sujo, você está com algum problema no CPF, e no fim das contas você não quer fornecer o CPF para ninguém, pô. Você não é empresa. E aí, esse é onde peca alguns sistemas. Aí digamos que o sistema que você está usando, que o programador fez para você, exige o CPF. Fudeu. Por quê? Porque é o seguinte, como que você vai cobrar da pessoa um CPF se ela fica sem graça de te fornecer? Então, isso aí não deve ser, pessoa física, CPF, não deve ser obrigatório, tá? Tá, então vamos lá. Nome, o que eu acho, na minha opinião, e eu tenho quase certeza que você vai concordar com isso, na minha opinião, o que é obrigatório você gravar do seu cliente? Nome, telefone e endereço. Apenas isso. Por quê? Você vai precisar do nome dele, você vai precisar do telefone dele e você vai precisar do endereço dele. Muitos programadores vão me perguntar, mas e o que eu uso como chave primária? Chave primária, o que é? É aquela chave única identificação, o telefone. Hoje, basicamente, todo mundo tem telefone celular. Você pode usar o telefone como chave primária. Simples assim. Como? Apenas você colocar números. Na hora de você gravar no sistema, ele só puxa os números do telefone. Tira o DDD, o número principal. Simples assim. Então tá, campos obrigatórios para pessoa física, na minha opinião.
Nome, telefone e endereço. Pode ser que eu esteja errado? Com certeza. Ninguém é perfeito. Isso é uma opinião minha, o que eu já passei e a dificuldade que eu já tive. Outra coisa que eu já vi muito programador colocar é data de nascimento. Vou falar para vocês porque que não funciona. Digamos que tem uma pessoa, principalmente mulheres nesse caso. Você já pediu a idade de uma mulher? O que ela te diz? Puta merda. Tipo assim, pode até te passar, mas aquele negócio sem graça. Nossa, por que você precisa da minha data de nascimento mesmo e tal? E aí o que acontece? Tem muito sistema que é obrigatória a data de nascimento, mas tem cliente que não gosta de fornecer. A data de nascimento, a data de nascimento, às vezes para você lembrar de um aniversário é importante, mas tem gente que não gosta. Você pode colocar como opção não obrigatória, entendeu? Então, isso pode ser não obrigatório, né? Um campo avulso, não obrigatório. Os 3 campos obrigatórios que eu acho que é para pessoa física seria nome, telefone e endereço, beleza? Bom, para a pessoa jurídica, o que seria legal, obrigatório? Nome, telefone, CNPJ, endereço. O CNPJ ainda tem um pequeno inconveniente. Digamos que chega um funcionário de uma empresa, ele trouxe algum serviço para fazer um OS, por exemplo, e o cara fala, cara, para fazer o cadastro precisa de CNPJ. E digamos que o cara não tem no momento, não consegue contato de telefone no momento com a pessoa, e o que acontece? Você fica sem cadastrar o cara. Aí o que o cara já vira e te diz? Cadastra no meu nome. Aí o que acontece? Fudeu, porque na hora que ele não lembra que colocou no nome dele, o carro é da empresa. Na hora que chega, outro cara vai vir, porque normalmente não vem a mesma pessoa, vem outra pessoa. O cara vai chegar e vai falar assim, cara, tá no nome da empresa. Aí o cara vai buscar, vai fazer e não sei o quê. Aí o que acontece? Ah, por que aconteceu isso? Porque colocou o CNPJ. Ele não tinha o nome do CNPJ. E aí não colocou, cadastrou no nome dele. Isso tem que ser repensado. Talvez aqui no nome, na empresa eu coloquei como obrigatório, mas ele deveria talvez não ser obrigatório, tá? Para a empresa, a mesma coisa. Nome, telefone, endereço. Com nome e endereço que eu estou falando, aqui no caso da pessoa, é claro que inclui cidade, estado, entre outras. Os dados básicos, talvez para fazer uma nota fiscal. É claro que se o cliente precisar de uma nota fiscal DANF, vai precisar do CNPJ. Aí você pega, aí seria já obrigatório. E para a pessoa também, jurídica, ok? Então a gente tem que observar muito isso. Será que é interessante a gente pegar CNPJ ou não? Normalmente, pessoas deixam serviços de empresas e colocam o nome de pessoa física. Depois, na hora de encontrar aquele cadastro, vira aquela dor de cabeça. É bom pensar nesse assunto, beleza? Continuando, o que eu mais acho? Então, como eu ia dizendo, para pessoas eu acho interessante isso aí. Outra coisa que os programadores normalmente não fazem e seria interessante para o usuário, tá? Eu vou citar um negócio interessante. Normalmente os programadores têm que se colocar como se fossem usuários finais, ou seja, a forma mais fácil de se trabalhar com esse sistema é onde o cara tem que fazer ele para o usuário. Pelo menos eu me coloco nesse ponto, tá? Então vamos lá. Informações básicas, tá? Cidade, CEP, DDD e estado. O que acontece? Se eu tenho 20 pessoas para cadastrar ali, eu tenho que colocar digamos assim, eu tenho uma empresa, a minha empresa presta a maior parte do serviço para as pessoas dentro da minha cidade, mas toda vez que eu cadastro, eu tenho que colocar cidade, CEP, DDD e estado. Isso é um saco, tá? Você me desculpe as pessoas que às vezes não gostam que eu falo muita coisa, mas às vezes escapole. Uma vez tô fugindo do assunto, mas um usuário do canal falou que o filho dele estava assistindo e eu estava xingando. Vocês me desculpem, mas às vezes escapole. Não é porque... Bom, mas como eu ia dizendo, cidade, CEP,
DDD está. Esses dados são básicos. O cara está toda hora colocando. Por que não, dados básicos, você configurar como preferencial? Ou seja, você vai lá, cadastrou um novo cliente, isso aqui já dá os dados da própria cidade. Isso você pode fazer no menu configurações. Ou seja, digamos que o cara mora em São Paulo, eu já vou colocar CEP de São Paulo, DDD de São Paulo, o estado São Paulo, cidade São Paulo. Simples assim. Entendeu? Para que eu ficar repetindo toda vez? Ou então, por exemplo, aí o cara vai me falar, mas São Paulo tem vários CEPs. Tá, mas digamos assim, se a empresa é no CEP 123, coloca um cadastro básico 123, se precisar alterar, muda. Entendeu? A maior índice de clientes, talvez, é daquele CEP. Ou então ele coloca o CEP da onde é o maior índice de cliente. Isso aqui evita um retrabalho tão grande que vocês nem imaginam. Então, configuração padrão, isso aqui deveria já existir. Tá? Configuração padrão. É um exemplo, tem várias configurações que poderiam já ser padrão. Por exemplo, se eu moro em Cristalina, Goiás. Por que eu vou colocar aqui, vou buscar um outro CEP, eu tenho que procurar entre várias cidades uma coisa que já é padrão da minha cidade? É claro que se vir um cliente de fora, eu vou fazer uma alteração. Mas a maioria, no meu caso, a minha empresa, 98% dos clientes são da minha cidade. Por que eu vou ter que recadastrar isso aqui sempre? Então é bom pensar nesse assunto, tá? Telefone, tá? Cadastro de telefone. Cadastro de telefone, eu acho o seguinte, tem que ser um alinhamento muito perfeito. Campos, os campos, você tem que, no banco de dados, tem que gravar só número de telefone. Por quê? Porque, digamos assim, se eu tiver um aplicativo que precisa mandar SMS só para os celulares, se o meu campo lá de celular aceitar telefone fixo, então não adiantou para nada. O sistema tem que ser inteligente o suficiente para saber se eu estou colocando telefone celular ou saber se eu estou colocando telefone fixo. Quem é programador sabe que isso é possível. Na verdade não coloca porque dá trabalho, tá? Mas isso é possível. Isso tem que ser pensado em sistema, tá? Quando a gente fala em sistema, a gente tem que fazer um negócio mais facilitado para o cliente final. Vou dar outra dica para programadores, tá? Como eu vou confirmar um celular? Você cadastrou um celular, o cara cadastrou um celular, o cara falou o número errado, na hora que precisou ligar para o cliente, cadê que você acha o celular? Não acha, não sei o que, e não funciona. Como fazer isso funcionar? Com a API de SMS, você cadastra o nome do celular do cara, você vai apertar um botão enviar SMS com código, quem é programador sabe que isso é possível, envia o código SMS para o cara que está na sua frente, fala, amigo, me dá o código que você acabou de receber no celular. Se ele vai passar o código, recebi um SMS, lê o que está dentro do SMS, código tal. O cara lê o código, digita no sistema, confirma, celular verificado com sucesso. Caiu a caneta. Então, esse é uma vantagem para o cara, às vezes, fazer uma confirmação de celular. Já falei isso antes, chave primária, seria bom usar o telefone do cara, principalmente se for telefone celular, é ótimo. Telefone fixo também, normalmente não muda, tá? Bloqueio de campos, tá? Normalmente aí você vai no telefone, você pode colocar num telefone, na minha opinião, num campo de telefone, o que você deveria colocar? Os números do telefone, correto? Infelizmente, muitos usuários não pensam assim. Eu como programador já peguei em banco de dados nome de pessoas, onde tinha que ficar telefone. 2 telefones. E agora a minha pergunta é o seguinte, por que o sistema não bloqueia isso? Gente, quem é programador tem que bloquear o sistema. Se você colocou se o número de telefone, de celular, o máximo de campo que aceita é 9 dígitos, por que eu posso colocar 10 dígitos? Se aceita só números, por que eu posso colocar traço, vírgula, ponto e outras coisas?
Então a gente tem que pensar muito bem isso. Campo de número é campo de número. Se o cara colocar uma letra, não pode aceitar. Isso tem que ser padrão. Digamos assim, que você vai fazer o sistema de confirmação de SMS. O cara coloca letra, número, o nome da avó, o nome do vô e tudo mais. Celular do pai. Não, isso eu estou falando dentro do campo de número. Celular do pai, número tal. Celular da mãe. Gente, isso aí tem campo para isso. Vamos repensar essa questão de não bloquear os campos de telefone. E outro detalhe, bloquear no sistema e bloquear no banco de dados. Nas duas formas. Porque você economiza dados no banco de dados se você bloquear a limitação de caracteres e você padroniza no sistema. Claro, se você quiser colocar uma máscara, você coloca números, puxa os dados do sistema, coloca uma máscara e o trem funciona e fica perfeito. Beleza? Pensar nisso. Limitação de caracteres, tanto para o banco de dados quanto para o sistema. Tá? Um outro campo que eu esqueci de colocar aqui são observações e extras. Vou ser ágil, porque senão o vídeo é 2 campos que eu acho totalmente necessário ter em cadastros de pessoas. Observações. Digamos que em tudo que você colocou em cadastro não tem aquele campo. Para aquele cliente específico precisou um campo extra e não acha observações. Normalmente não tem em campo de cadastro de pessoas observações. É o campo essencial, tá? Observações é para todos aqueles campos que você não achou nada que pudesse integrar aqui, você precisa escrever uma observação e não tem, você tem que ter um campo observações e que dá para escrever muita coisa. Outra coisa interessante em cadastro de pessoas é avaliações daquela pessoa. Tanto para cliente, quanto para fornecedor, quanto para terceirizado, quanto para agenda, entre outros. Digamos que você tem um cliente ou um fornecedor que ele deu algum problema, que isso pode acontecer em qualquer empresa. Digamos que ele deu problema de pagamento ou problema, tá? Isso, quem é dono de empresa sabe que problemas acontecem sempre. Então, digamos que o cara não foi um bom pagador e está lá no sistema. No nome da pessoa, num campo extra, em alguma coisa, teria que ter uma avaliação da pessoa. Avaliação financeira, avaliação... Para quê? Para que você deixe essa descrição, para quando um funcionário seu tiver, ou que tiver outra pessoa que não seja aquele cara que já viu esse cliente, ou outro funcionário, digamos o cara trouxe um aparelho, um outro negócio, você vai lá, avaliações do cliente, vê que está marcado. Na hora que você foi lá, olha, esse cara já deu problema assim, 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 assado. O seu funcionário que está lá naquele momento, ele vai saber como proceder. Por quê? Porque a avaliação do cliente direcionou ele para uma outra opção. Fornecedores, talvez a mesma coisa. Digamos que você teve um fornecedor que é difícil acontecer, mas que por algum motivo deu algum problema. Ou ele foi injusto em uma cobrança, ou ele cobrou uma taxa muito... sei lá, você coloca essas avaliações por data, então, você colocou o que aconteceu, quando você for comprar dele de novo, que você pode ter esquecido, tal, você vai lá, lembrei, aquele cliente, aquele fornecedor fez isso, fez aquilo outro. Simples assim. Gente, então é isso, eu acho que basicamente eu rodei tudo aquilo que precisava ser falado sobre cadastro de pessoas, então eu acho que aí já está... Os programadores aí já vão estar atentos a tudo que eu falei, tá? E quem for usuário, sempre presta atenção se o sistema que você está adquirindo, se você está comprando, atende esses requisitos, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e entrar no blog. No blog vai ter mais informações sobre esse assunto e muito mais conteúdo sobre isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.